fato dela não se comunicar verbalmente de forma clara, é bom sempre a gente estar atento, que não significa que ela não tá entendendo. Olá pessoal, eu sou a Maria, nós estamos aqui no Inspiração Educativa. Hoje nós vamos falar como muitas vezes nós, de alguma forma, atrapalhamos o desenvolvimento das potencialidades das nossas crianças. E aí você pode dizer para mim, Maria, mas mãe não faz isso. Faz sim, faz sem perceber, mas faz. E é por isso que a gente está para discutir sobre esse assunto aqui hoje. Algumas vezes a gente acredita que eles são muito pequenos, né? Que eles ainda não vão conseguir fazer. E aí, num movimento de proteção, a gente acaba fazendo por eles, tá? É claro que isso não é nenhuma maldade. Nós vamos dar 3 dicas de como resolver isso, tá bom? Então, existem 3 motivos básicos que nos fazem, sem querer, querendo, interferir no desenvolvimento das potências que são as crianças. O primeiro motivo deles é a hierarquia geracional. O segundo motivo que contribui para isso é a concepção de infância que nós temos. E o terceiro motivo que contribui para isso é que comunicar é muito mais complexo do que a gente imagina. Então a hierarquia geracional nada mais é do que a concepção que a gente tem na cabeça que a criança é um vir a ser. O que significa isso? Vamos lá, hierarquia é uma construção de poder, não é? A hierarquia ela é feita, vamos dar um exemplo, tem uma pirâmide, quem está no topo da pirâmide tem a maior hierarquia. Numa empresa, por exemplo, o chefe está acima do gerente, que está acima do líder, que está acima do pessoal de produção, por exemplo, tá? Numa escola, numa escala hierárquica, nós temos o diretor, os vice-diretores, os coordenadores pedagógicos, os professores, por exemplo, tá? Isso eu tô falando de relação de chefia, tá bom? Hierarquia, construção de poder. Geracional, tem a ver com geração. O fato de sermos mais velhos sempre nos leva a crer que nós sabemos muito mais. Não só a crer, né? O que de fato acontece, nós carregamos uma experiência de vida muito mais ampla que uma criança, por exemplo, tá? Mas isso não significa que nós sabemos muito mais e ela sabe muito menos. O que significa é que são saberes diferentes. E não exatamente melhores ou piores, maiores ou menores. Então, hierarquia geracional nada mais é do que um poder construído socialmente a partir das questões de geração. Então, seria mais ou menos assim. A geração que está à frente daquela sempre, teoricamente, terá mais poder na hierarquia. O problema disso é aquilo que a gente já discutiu no comecinho. É que a gente passa a acreditar que a criança é um vir a ser. Por quê? Porque a impressão que dá é que ela só será completa quando ela for adulta. Nós esperamos por esse momento, nós a preparamos para esse momento. Quer ver um exemplo típico desse? Quantas vezes nós nos perguntamos o que você quer ser quando você crescer? Ou outro exemplo é quando nós nos preocupamos no nosso íntimo. Ai, será que ele vai ser feliz quando ele crescer? Será que o que eu estou fazendo agora vai refletir lá na frente? Percebe? São expectativas de futuro. Por que a gente tem essas expectativas de futuro? E acaba não prestando atenção no que acontece agora, né? Quase que sem querer. Por conta dessa hierarquia geracional que a própria sociedade que criou, né? E como é uma cultura social, a gente acaba adotando também. O segundo ponto que nos faz, muitas vezes, a impedir ou atrapalhar o desenvolvimento das potencialidades das nossas crianças é a concepção de infância que nós temos. O que é a concepção de infância? É aquilo que nós acreditamos que é ser criança. Muitas vezes nós acreditamos que as crianças são seres extremamente dependentes. E realmente são, né? Eles precisam da gente, mas não dessa forma como a gente imagina. As crianças, elas precisam muito da mãe, do pai, né, de um adulto que tutele por uma questão mais de segurança, ou seja, uma questão mais fisiológica mesmo e de segurança do que do ponto de vista intelectual. A criança intelectualmente é uma potência gigantesca e a nossa superproteção
pode acabar atrapalhando o desenvolvimento dessas potências. Tem um vídeo aqui no canal que fala só de concepção de infância, a gente vai deixar linkado aqui embaixo para você se aprofundar um pouco mais no assunto. E o terceiro motivo que nos leva a atrapalhar um pouquinho, né, o desenvolvimento dessas potências é a questão de ser muito complexo o processo de comunicação. O processo de comunicação é um dos processos mais difíceis que existem. Quando a gente fica adulto, isso fica meio que automático, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade, lógico, por questões de timidez, mas enfim, comunicar-se passa a fazer parte da sua vida, do seu cotidiano. A criança ela está no processo de desenvolvimento. A criança é um pouco mais complexo, porque ela é bem pequena, né? Principalmente lá no começo, quando ela ainda está adquirindo o seu primeiro vocabulário, e ao longo do seu percurso também. Porque ela aprende a falar e aí vem outras exigências, não é? Ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, ela tem que aprender a comunicar-se com maior qualidade e assim o processo vai ficando cada vez mais complexo. Qual é o problema disso? Comunicar é quando eu materializo coisas que estão na minha cabeça, processos de pensamento. Isso é muito difícil. Imagina pegar tudo que está na nossa cabeça ali bombando, organizar e depois externar, né? Quando a gente fala, ou quando a gente canta, ou quando a gente pinta, quando nós escrevemos, nós estamos externando pensamentos. Esse processo para a criança, quando a gente fala de comunicação verbal, é mais difícil. E isso nos leva a um engano terrível. O fato dela não conseguir se comunicar direito, não falar direito, muitas vezes nos faz pensar que ela não entende de fato as coisas, ou que ela não sabe de fato as coisas. Esse é um erro fatal, porque o fato dela não comunicar não significa, em hipótese alguma, que ela não esteja entendendo. Pode estar tudo lá dentro da cabecinha dela bombando e ela simplesmente só não conseguir externar de forma organizada, falar de forma organizada. Vamos ver agora 3 pontos que podem nos ajudar para que isso não aconteça. O primeiro ponto é o tempo de escuta. O segundo ponto é entender o processo comunicacional. E o terceiro ponto é prestar atenção nas brincadeiras das crianças. Tempo de escuta. Os nossos filhos, eles precisam de tempo para organizar seus pensamentos, para poder externar esses pensamentos. Muitas vezes a gente vai precisar ajudar, mas não é fazendo por eles ou completando a frase por eles que vai fazer com que isso aconteça, tá? Nós podemos ajudar de várias formas, oferecendo para ele e dando valor a outros mecanismos de linguagem que ele domina. A criança domina muito o desenho, hoje em dia, né, ela domina a produção de vídeos, geralmente ela sabe mexer bem no celular, fazer vídeos. Então, é explorar essas outras linguagens que muitas vezes ele tem melhor desenvolvida e explorar mais, né? Abusar mais desse tipo de linguagem. Dar mais valor ao que ele desenha, prestar mais atenção nos vídeos que ele produz, em outras formas que ele se comunica. A criança se comunica com o corpo, muitas vezes, não é verdade? Quer ver um exemplo? Esses dias na quarentena, eu estava dando aula para eles e estava tudo lindo, né? A primeira aula era matemática, a segunda era língua portuguesa e a terceira era educação física. Na primeira aula e na segunda aula, eles ficaram sentadinhos aqui na sala, prestando atenção e fazendo as atividades. Quando chegou na aula de educação física, embora para aquele dia fosse uma aula teórica, o mais novo, que ainda não está condicionado, né, pelos mecanismos da escola, ele participou da aula o tempo inteiro em pé e fazendo movimentos com o corpo, como se literalmente estivesse na aula de educação física. É uma forma de comunicação, né? Que a gente precisa deixar fluir, precisa deixar desenvolver. O segundo fato é a questão de comunicação, né? Comunicar-se é difícil e a gente precisa deixar a criança se comunicar. Parece difícil pensar sobre isso, mas o fato dela não se comunicar verbalmente de forma clara, é bom sempre a gente estar atento, que não significa que ela não está entendendo.
Então, daí vem a dica de ouro. Tomar cuidado com o que nós falamos para eles e principalmente o que não falamos. Porque o fato da criança não compreender, muitas vezes nos leva a erros terríveis que mexem com a estima dessas crianças. Nós falamos coisas que não deveriam ser ditas ou de forma que não deveria ser dita, acreditando que ele não está entendendo 100% e que não tem problema, tá? A criança entende sim, e muitas vezes entende tudo. É como nós, sabe? Quem já fez inglês sabe disso. Tem uma etapa do processo que você talvez não consiga escrever plenamente, nem falar plenamente, mas você já está entendendo tudo. Porque é um processo de comunicação, e todo processo de comunicação é complexo, tá bom? Prestar atenção no que falamos para eles, e principalmente no que não devemos falar, ok? Terceira dica é prestar atenção nas brincadeiras das crianças. A brincadeira é a expressão de linguagem mais potente da criança. Observando as brincadeiras, você vai aprender como fazer alguns encaminhamentos com seu filho ou com seus filhos. Porque a brincadeira é uma linguagem infantil. Ele se comunica por meio do brincar. Quando eu falo de observar as brincadeiras, não é observar de perto para que ele perceba, né? Claro que se você estiver em cima, o fluxo natural do brincar vai ser alterado. Então, a dica que eu dou para vocês é observar de longe o que eles estão fazendo nesse ato de brincar. Nós vamos descobrir cada coisa, né? Como ele trata o outro, o que ele acredita que é o outro, quais são as primeiras concepções que ele tem de mundo, tudo isso vai aparecer na brincadeira dele. E coletar essas informações é de extrema relevância para desenvolver as potências dos nossos filhos. Certo? Então ficam aí as nossas dicas para reorganizar esse percurso e não deixar mais que mesmo sem querer você possa de alguma forma interferir negativamente no desenvolvimento das potências do seu ou dos seus filhos. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever, deixa seu like, o seu comentário é muito valioso para nós aqui do Inspiração Educativa. Comenta aí. Pede conteúdo, diz o que você achou desse, deixa aí seu comentário, tá bom? Não esquece de acessar os links que a gente deixa aqui embaixo para enriquecer o seu percurso de formação enquanto mãe. E a gente espera para o próximo conteúdo. Um beijo enorme.